Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Simão de Cirene, Simão Sirineu, estava, podemos dizer, no lugar errado, na hora errada, e sobrou para ele. Ele foi chamado para assumir essa tarefa. Enquanto Jesus fazia o seu percurso árduo, de dor, em direção ao Gólgota, soldados romanos fazem uma intervenção e obrigam a Simão, Sirineu, a trabalhar. Como que o constrangendo, um certo Sirineu foi chamado pelos soldados que o ajudasse Jesus a carregar a cruz. Por que esse homem? Por quê? Alguns textos do Novo Testamento dizem que ele era pai de Alexandre, Rufo, tinha uma certa presença, embora não seja daquela localidade, mas é certo de que esse homem voltava do seu campo, voltava da sua atividade, da sua tarefa, e não tinha nada a ver com isso. Vinha de Cirene, de um lugar distante, tinha uma certa população judaica, mas talvez sem muito significado. Mas esse homem tinha raízes, e ele está no período de que Jesus foi julgado e conduzido à sua cruz. Esse homem estava ali para quê? Para cumprir a sua tarefa, porque fazia parte da religiosidade da época. Cumpria o seu ritual. Retornando ao seu campo, esse homem é advertido por soldados romanos. Ele, Simão, por questões e razão da Páscoa, estava passando naquele momento, naquele lugar, e foi chamado para uma atividade. Foi acionado. O texto, um versículo, um único versículo, nos questiona, chama o povo de Deus, chama os discípulos de Jesus para a sua responsabilidade. Como nós nos ocultamos, né? Como nós nos escondemos. Como que nós estamos participando dos momentos maravilhosos de Jesus? É na multiplicação dos pães e dos peixes, é andando por sobre as águas, é dizendo para as pessoas que Ele é o meu Senhor. Quando alguém está fazendo cura em nome de Jesus, os seus discípulos vão lá e falam com Jesus: olha, tem um pessoal falando o seu nome aí. E Jesus falou com ele: quem não junta comigo não espalha, então deixem falar. Como a gente tenta, às vezes, defender Jesus, a fé, tenta defender os amigos em alguns momentos, quando as coisas vão muito bem. Mas quando é um momento periclitante, de tristeza, de muita angústia, como a gente se esconde? Nós não gostamos de participar desses momentos. Talvez Simão era um espectador inocente. Estava ali, olha, está sendo aí um jovem crucificado, estou lá celebrando a minha Páscoa,
cumprindo o meu ritual da minha fé, e foi para o corredor, no percurso, assistir aquela cena. E ali, ele é chamado a participar do sofrimento de Jesus. Por que ele é chamado? Alguns pregaram esse texto e eles falaram o seguinte: a gente precisa ajudar Jesus a carregar a cruz. Então falaram isso, mas é um equívoco. Sabe o que o texto quer dizer? Que quem precisava estar ali naquele momento, fugiu. Quem precisava estar ao lado do Senhor, correu. Na hora da vergonha, na hora da humilhação, se esconderam. E outro foi chamado a essa atividade, e outro foi chamado a essa tarefa. Simão Cirineu, um homem de outra terra, que veio participar da Páscoa, que veio celebrar a sua Páscoa, cumprir o seu ritual, é constrangido a ajudar Jesus. Por quê? Porque nós não estávamos lá naquela hora. Porque os discípulos de Jesus não estavam naquele momento juntos. Sim, no Evangelho de Marcos eles anunciaram: nós vamos morrer do seu lado. Um tal sentimento, um tal clamor, uma tal vontade de servir ao Senhor. Agora, eles estão desaparecidos. E o obrigaram, e o forçaram. Ele foi constrangido a ajudar Jesus. Olharam para ele e falaram: você, ajude Jesus. Ajude esse subversivo a carregar a sua cruz, esse agitador de Israel, ajude-o. Como assim eu? Não tem nada a ver com isso, né? A gente levanta essa questão, não tem nada a ver com isso. Essa não é minha tarefa, essa não é minha função, essa não é minha atividade. Você sim, ajude. E aí, a gente fica pensando, sabe o quê? Que quantas vezes nos chamamos para determinada tarefa e a gente resiste. E a gente fala: não tem nada a ver com isso. Ou então a gente culpa as pessoas. Cara, olha só o que botaram sobre meus ombros. Olha a atividade que me deram no meu trabalho, na minha tarefa secular, naquilo que eu realizo. Olha só, me deram essa função e não é para mim. Por quê? Porque quem tinha que estar lá não estava. Porque quem precisava estar ao lado do Senhor carregando a cruz e ajudando, fugiu, se esconderam com medo. Sabe o que é o pior? Que os discípulos perderam a possibilidade, os discípulos perderam o significado mais legítimo que era de estar com Jesus naquele momento. Aí Deus diz uma coisa. Deus diz uma coisa. Ninguém no reino de Deus é insubstituível. Deus sempre levanta outros. Deus sempre chama outros. Assim começa o livro de Josué. Com a morte de Moisés, sucedeu que o Senhor foi até Josué, filho de Num, servidor de Moisés, e disse-lhe: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, porque você vai fazer esse povo passar o Jordão. Então, irmãs e irmãos, algumas causas na nossa vida precisam ser levadas com seriedade, principalmente a do Evangelho, principalmente de servi-lo. Nós jovens, principalmente, que titubeamos, que mudamos muito fácil de opinião, a gente precisa levar isso com mais seriedade, de que estamos selando uma aliança eterna com Deus a partir da nossa ceia, a partir do nosso relacionamento com o Senhor. E isso não é só para os momentos de prazer, não é só para dizer: o meu amigo é Jesus, transforma, me multiplica pães e peixes. Não, mas eu estou também com Ele no momento mais difícil, no momento de maior angústia, no momento de maior dor. Quando Ele está subindo para o Gólgota, eu estou ao lado dEle.
E a gente faz isso como os discípulos. E às vezes a gente fica muito entristecido com alguém que deixa de cumprir a palavra conosco, não é? A gente não fica entristecido? Não quero mais saber dessa pessoa na minha vida. Não. Por quê? Em algum momento você viu Jesus, você ouviu, você leu nos evangelhos, Jesus no seu encontro com os discípulos, na pós-ressurreição, apontar o dedo e dizer para os seus discípulos: olha, fiquei sozinho lá no Gólgota e ninguém foi lá comigo. Estava carregando aquela cruz pesada e vocês não se aproximaram. Tiveram que chamar um homem lá desconhecido para me ajudar, porque vocês... Quando Jesus fez isso? Me digam. Nunca. 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 Então, não fique triste se alguém falhar contigo. Não fique desesperado. Fique angustiado. Não fique mal, não fique para baixo, não. Aliás, isso é muito bom. Tem um lado bom. Porque a gente encontra a nossa insignificância. Porque quando nós falhamos com alguém, eu não posso tratá-la da mesma maneira como eu iria tratar se ela fosse muito séria, muito sisuda. Não. Porque quando a pessoa erra, quando a pessoa falha, é que você encontra, sabe o quê? E você consegue fortalecer o seu aspecto de ser mais humilde. Difícil seria Jesus advertir os discípulos e eles alegarem alguma coisa. Não, a gente não poderia estar lá porque não fomos autorizados por aquela cordinha que tinha no subida do Gólgota. A gente não podia passar ninguém ali. Então, quando alguém tratar e não cumprir, fique em paz. Não se estresse. É aí que você está conhecendo as pessoas. É aí que você está sabendo quem é que está do lado e vai morrer mesmo e quem não está. Eu, particularmente, até gosto quando alguém trata alguma coisa e não cumpre comigo. Sabe por quê? Eu exerço até essa liderança, porque eu consigo levá-la ao entendimento de que nós somos falhos, de que nós tratamos da boca para fora e não com o coração. A única maneira de mostrar para os discípulos que eles estavam errados e precisavam retornar, isso demorou muito tempo, foi acontecer só em Pentecostes. Foi a construção de que eles tinham as suas peculiaridades, as suas idiosincrasias, as suas falhas, eram humanos. E a gente coloca expectativa em muita coisa, num amigo, num namorado, num parente, num filho, numa filha. Mas todos podem deixá-lo carregando a sua cruz sozinho. Quem conta mesmo e quem está do seu lado é o Senhor. É esse que está do seu lado. Para que possamos entender de uma vez por todas que nós falhamos, que nós chegamos atrasados, que a gente se esquece, Se não anotar, esquece. Se não tiver um amigo para lembrar, olha, hoje é tal dia, a gente se esquece. Mas o que não pode é a cobrança. O que não pode é levantar, é culpar. O que não pode é cobrar, como Mateus cobrava de todo mundo, cobrava de tudo, cobrava de Deus, cobrava da pessoa endividada, eu tomava o filho. Não, porque nós erramos. Em algum momento, nós não estávamos ali ajudando Jesus a carregar a sua cruz.
E por isso o outro foi levantado. Agora, olha que coisa linda. Você não é substituído. Entenda isso de uma vez por todas. Ninguém é substituído no reino de Deus. Ninguém. Jesus, após a ressurreição, poderia, nesse momento, já que ele caminhou tanto, ir atrás de Simão Cirineu. Falar, olha, você vai ser meu discípulo. Vou botar você no meio dos 12 e você vai chefiar uma igreja. É isso que Jesus faz? Não. Permanece o encontro com seus 12, do seu círculo íntimo, motivando-os a pregar a palavra, mas consegue inserir outros discípulos. E Simão Cirineu, de uma forma abrupta, de uma forma constrangedora, acaba se tornando um discípulo, mesmo que não queira. Mas em nenhum momento Jesus falou para Simão Cirineu, você carregou a cruz comigo, vou te dar o lugar de Pedro. Tem isso? Não, não tem. Vão valorizar esse aspecto ético do reino de Deus, essa diaconia de serviço que precisa ser implementada em nosso reino, em nossa igreja e no reino de Deus, uma forma de servir ao Senhor, que Ele se agrade. Ontem eu conversei com um pastor amigo meu, durante uns 40 minutos no telefone. E a gente conversava sobre nossa história, algumas questões que atravessamos juntos há 2 anos atrás. E a gente falou assim, e às vezes Deus está lá no céu olhando para você, esses caras estão fazendo tudo em meu nome, mas não é nada, eu não mandei fazer nada disso. Ontem eu achei uma frase também que eu vou levar para a minha vida. A frase é o seguinte: não leve a vida tão a sério, e eu vou aumentar a frase. Não seja tão rígido. Não seja tão intolerante. Mas tenha resiliência, né? Flexível. Algumas coisas nós não podemos abrir mão, e não podemos mesmo. Como caráter, como ética, como justiça. Mas outras a gente tem que negociar. Jesus não abriu mão da justiça, de ser ético, de ser íntegro, de ter caráter. Ele entrava no lugar e tinha um rosto, uma cara, um caráter. Ele saía, ele tinha o mesmo. Mas algumas coisas ele negociou. Eu vou lá na sua casa comer com você. Você é pecador, mas eu vou lá. Mas na sua casa, transmitir palavras que mude o coração. E só consegue mudar convivendo. E a frase é o seguinte: não leve a vida tão a sério, porque você não vai sair vivo disso. Olha só. Não leve a vida tão a sério, porque você não vai sair vivo. É o fim de todos nós. É o nosso maior inimigo. Nós não temos mais, porque Jesus venceu esse inimigo para nós. E nós estaremos com Ele no céu. Nós vamos gozar das boas-vindas do reino dos céus. Nós vamos para a glória com Ele. A morte não é um fim para nós, é o início. Mas tratando-se dessa vida, do nosso relacionamento e da forma como nós conduzimos as coisas, a gente às vezes é muito duro, né? Muito sério. Não pintou do jeito que eu gosto, não serve. Fugimos das nossas responsabilidades, fugimos de enfrentar uma dificuldade. Nós da Betânia, ninguém falou que ia ser fácil, ninguém falou que ia ser mole, ninguém falou. Não é uma cama de rosas, não, nem tudo foram flores, nem tudo será rosas. Só os fortes sobrevivem. Porque é difícil. Porque é com luta, porque é com empenho.
Esse pastor que eu conversei ontem me falou de uma igreja que está começando na região dos Lagos e que o aluguel do espaço lá em região dos Lagos, em torno de 20 mil reais. Mas tem uma igreja por trás bancando toda a despesa. Eu falei com ele, a gente não tem isso aqui, né? É nós e o Senhor, Deus com a gente. Nem tudo será fácil, mas nós vamos encarar. E teremos fracassos, dificuldades, lutas, mas nós não vamos abandonar a nossa cruz. Estaremos ao lado do Senhor. Não vamos fugir das nossas responsabilidades, em qualquer lugar, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, na sociedade, no condomínio, em qualquer lugar, não fugiremos das nossas responsabilidades. Cada um deve exercer o seu papel, a sua persona na sociedade. Cada um tem a sua atividade, as suas funções, e quando nós deixamos de fazer, sobrecarregamos alguém que às vezes nem tinha nada a ver com isso. Mas aí você fala para mim, pastor, eu estava passando ali, fui chamado para fazer isso e não estou tendo que fazer. Assim é a vida. Às vezes descobrimos talentos e coisas que nós não desenvolvemos porque fomos acionados em determinado momento e começamos a realizar. Às vezes diga, eu não tenho nada a ver com isso, mas Deus te chamou, foi constrangido a realizar. E o seu nome, como Simão Cirineu, ficará escrito, para que todos se lembrem de que em algum momento os discípulos fugiram, se ocultaram, se distanciaram de Jesus no momento que ele mais precisou, para que nós não venhamos a repetir isso, para que nós não abandonemos no momento de subida para o Gólgota, para que nós não possamos em nenhum momento fugir, e que Deus nunca chame outra pessoa para cumprir uma obrigação que é minha. Que Deus nunca precise acionar outra pessoa para uma tarefa que é minha. E quantas vezes eu encontro com jovens na rua que falam comigo, pastor Sérgio, tão bom quando eu estava na igreja, eu tocava, eu ministrava, eu tocava teclado, estava aprendendo outro instrumento, não estou mais na igreja, a fulano que está tocando agora é. Falei, meu irmão, passou, você deixou e o reino de Deus prossegue. Moisés é morto e a tarefa é contigo, Josué. Não deixará de ser executada, porque Deus chamará outros. Mas você vai dizer para você o seguinte, eu não vou deixar, eu vou carregar essa cruz, eu vou estar do lado de Jesus, porque eu não quero o exemplo de Simão para a minha vida. Eu não quero o exemplo de Simão na minha casa. O final da vida de Jesus foi bem triste. Um traidor, um que o nega e um que só acreditaria vendo. Esses exemplos ficam para nos alertar, para chamar a nossa atenção e advertir-nos que, em alguns momentos, podemos ter um comportamento parecido. Amém? Vamos orar? Um homem de Cirene, talvez pela festa da Páscoa estivesse ali, veio de uma cidade da África do Norte, talvez Líbia,
estava ali ao lado do Senhor. Nesse lugar, Cirene está lá em Atos dos Apóstolos, chamada de Sinagoga dos Libertos. E um homem inocente é chamado para estar ao lado de Jesus. Estarei do seu lado, Senhor. Estarei do lado da sua causa. Diga para Ele. A minha tarefa, a minha obrigação e eu cumprirei. Venha, Senhor, com o teu Espírito, moldar-nos a tua vontade, Senhor. Perdoando os nossos pecados, para que possamos prosseguir em paz com o Senhor, Pai. Frustração, às vezes, é um piso de gelo, de água congelada, que nós estamos caminhando, que em qualquer momento pode se partir. Expectativas que colocamos nas pessoas.